Vamos fazer a segunda geração, que é o boneco sentadinho. Então, vou começar a fazer o corpinho com a linha pelúcia. E dentro de um anel mágico, eu coloco 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Essa peça tem uma costura a mais, que é a costura das perninhas. Elas não são costuradas, não são tecidas junto com a peça. Então, eu vou fechar o anel e vou lá no meu primeiro ponto. 3, 4, 5, 6, tá certo. Então, eu vou lá no meu primeiro ponto. Vou pegar o ponto normal, o ponto inteiro, e já vou fechar junto com a minha linha inicial. Já vou esconder. Carreira número 2, eu começo colocando um ponto no primeiro ponto, volto no mesmo ponto, coloco mais um ponto. Então, eu tenho um aumento. Deixa eu colocar um marcador aqui no meu primeiro ponto. Vou no ponto seguinte e vou colocar mais um aumento. Um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, outro aumento. Aqui, acabou a minha linha. Eu tinha um pedacinho que eu estou aproveitando. Eu não perco nenhum pedacinho de linha. Então, eu já vou fazer aqui. Eu coloco a agulha dentro do último ponto. E puxo. Vou deixar a linha lá para trás. E agora, eu volto dentro do mesmo ponto para fazer o aumento. Então, no seguinte, outro aumento. E nessa carreira, eu vou fazer os 6 aumentos. 5 e 6. E eu finalizo esta carreira com 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. Achei que eu tinha feito um aumento errado. Então, eu vou dar 2 nozinhos aqui, na minha emenda. Ela fica para dentro da peça. E ninguém nunca mais vai ver. Eu já deixo ela ajeitada. Eu volto lá na minha argolinha, ajusto a linha. E no primeiro ponto, eu já faço um ponto, iniciando assim a minha terceira carreira. Então, eu tenho um ponto, no ponto seguinte, um aumento. Agora, no próximo ponto, um ponto e um aumento. Essa é a sequência dessa carreira. Um ponto e um aumento, que eu vou repetir 6 vezes. Então, basta fazer um ponto e um aumento na carreira toda. E eu vou finalizar essa carreira com 18 pontos. Vamos começar a próxima carreira com um ponto. No próximo ponto, mais um ponto baixo. E no seguinte, 2 pontos juntos. 1, 2 e um aumento. Então, eu tenho uma sequência de 2 pontos e um aumento que eu vou repetir 6 vezes. Então, basta fazer um ponto e um aumento a carreira toda e finaliza essa carreira com 24 pontos. Vou tirar meu marcador e inicio a carreira número 5. Eu vou colocar o marcador aqui na frente. Eu vou fazer na quinta carreira ponto sobre ponto. Então, vou manter os 24 pontos e vou subir 3 carreiras de repetição. Então, a quinta, a sexta e a sétima carreira, eu vou manter esses mesmos 24 pontos. Vou tomar cuidado para não fazer nenhum aumento e não pular nenhum ponto. Essa linha é um pouco mais difícil de enxergar os pontos. Então, a gente conta direitinho para não pular nenhum ponto. Eu vou manter, pegando o ponto inteiro. Faço os meus 24 pontos. E eu coloco o marcador no pontinho da frente. Assim, quando eu chegar na minha próxima carreira,
eu não preciso tirar o marcador, eu só passo por cima e eu sei que eu tenho que, a partir do marcador, subir 3 carreiras. Eu não preciso ficar voltando no início, contando todas as carreiras. Eu já sei que a partir do marcador tem que ter 3 carreiras. Terminei as minhas 3 carreiras, mantive os 24 pontos, e na 8ª carreira, já vou colocar o marcador, eu coloco uma sequência de 4 pontos e uma diminuição, pegando a linha pela frente, fazendo aquela diminuição do amigurumi. Eu vou repetir 4 pontos e uma diminuição 4 vezes, terminando essa carreira com 20 pontos. Vamos começar a 9ª carreira. Eu vou manter esses 20 pontos. Então, vou fazer ponto sobre ponto. Cuidando para não perder nenhum ponto. 10ª carreira, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora, uma diminuição. E vou repetir essa sequência de 3 pontos e uma diminuição 4 vezes. Termino a 10ª carreira com 16 pontos. A 11ª carreira, eu vou novamente fazer uma carreira de repetição. Vou manter os 16 pontos que eu tenho de base, fazendo um ponto para cada ponto. A 12ª carreira, eu já vou colocar os braços. Então, eu vou fazer um ponto, vou colocar no marcador, e uma diminuição. Vou pegar o meu braço e vou ver qual é a parte que ele faz aquela curvinha. Ele tem uma curvinha de um lado e ele é mais reto do outro. Essa parte reta eu coloco junto do corpo. Vou colocar o fio lá para trás. Coloco a agulha no braço e no ponto seguinte. Fiz uma diminuição. Depois da diminuição, assim vou fazer um ponto baixo no braço e no corpo ao mesmo tempo. Faço a mesma coisa no próximo ponto. Então, eu tenho uma sequência de 2 pontos. Volto para o corpo e já faço uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição é a sequência dessa carreira, que eu vou repetir 3 vezes. Vou fazer mais uma vez, 2 pontos e uma diminuição. E a última sequência, vou colocar o outro bracinho. Cuidado para não cair o marcador. Vou olhar novamente qual é a posição. E já coloco a agulha no ponto e no corpo. Agora faço um ponto baixo, os dois juntos. Na próxima, mais um ponto baixo. Agora eu volto lá no corpo para fazer a diminuição e terminar a minha terceira sequência. E, para fechar a quarta sequência, basta fazer um ponto, já que eu tenho um ponto e uma diminuição no início. E terminamos essa 12ª carreira com 12 pontos. Agora nós vamos colocar o enchimento. Já vou cortar esse fio. Vou cortar o fio com uns 40 centímetros, é só para costura da cabeça, a cabeça pequena. Vou arrematar. Já vou arrematar a linha do braço. Então, eu venho, ó, no último pontinho. Quer dizer, no pontinho onde eu coloquei a agulha a primeira vez. Volto um pontinho do lado.
Pego as duas peças juntas, o corpo e o braço, e vou para o outro pontinho do lado. Uma costurinha bem simples. Essa linha ajuda que ela não aparece. Vou para o próximo braço, vou fazer a mesma coisa. Eu vou no ponto onde está o braço, onde eu costurei o braço, fiz o ponto do braço e o corpo juntos. Volto no pontinho do lado. Pego o braço junto e vou para o ponto seguinte. E pronto. Agora eu dou um nozinho. Não puxo muito. É um nó frouxinho, é só para não escapar. Agora eu vou colocar o enchimento. Aqui não tem muito segredo, é só colocar o enchimento e espalhar. Uma peça pequena, então não. E uma linha bem fofa, então ela não tem muita dificuldade. Quando é uma linha que não é tão fofa, se a gente colocar o enchimento errado, pode marcar a peça. Mas não é o caso aqui. E é uma peça muito pequena. Coloco a quantidade de enchimento que fique bem fofinho, mas que não abra os pontos. Ele tem um formato de cutinho. Acho que já tá bom. Vamos costurar a perninha, então? Aqui eu vou costurar entre a 5ª e 8ª carreira. É na parte reta. Vou costurar assim, só vou tomar cuidado para que o anel mágico fique os dois na mesma direção. Coloco os alfinetes, para a peça não sair do lugar. E ajeito para ficar bem alinhado. Faço a mesma coisa do outro lado. Deixa eu ver se está alinhado. Tem que alinhar com as orelhas e com o olho e a altura da carreira. Pronto. Acho que tá bom assim. Vou abrir mais um pouquinho. Quero ver se ele para sentado. Vou ajeitar a perninha porque eu quero que ele pare sentado. Tá. O início dele tá meio redondo. Então, por isso que ele tá caindo. Costurar aqui. A costura é igual à costura da cabeça. Você pega um pedaço no corpo, um ponto, e volta na última carreira. Opa. Embolou. Volta na última carreira da perninha. Então, faz um no corpo e um ponto na perninha. Não pula ponto na perninha, tá? Caso pule, volta e faz de novo. Mais uma vez essa agulha, essa linha facilita a costura. Opa. Então não é muito difícil de fazer a costura com esse tipo de linha. Então eu vou costurar todos os pontos
Eu vou dar quantas voltas forem necessárias para a peça ficar firme. Eu sempre penso que um amigurumi pode parar na mão de uma criança. Criança, eles testam as nossas peças. Testam a costura, testam a firmeza da peça. Aqui, ó, eu não pulei nenhum ponto. É difícil enxergar com essa linha, mas deixa eu ver se está na mesma altura aqui. E já que a linha ainda está sobrando, eu vou fazer mais uns pontinhos, ela fica mais firme. E essa peça é um chaveiro. O chaveiro fica em bolsa, fica em mochila, batendo várias vezes para todo quanto é lado. Então ela precisa ser uma peça mais firme. Ver se ela está certinho, se está alinhado, porque ainda dá para corrigir. Aí eu volto, faço mais alguns pontinhos. Toma cuidado para não puxar muito a linha e acabar deixando a peça muito justa. Diminuir o tamanho da última carreira. Vou colocar a linha lá para baixo. Vou olhar para ver se ficou bem firme. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Mesma costura. Só vou alinhar a minha outra perna. Ela tá um pouquinho para cima. E vou costurar da mesma forma. Não vou gravar essa parte porque é a mesma coisa e o vídeo já está longo. Então eu só vou costurar da mesma maneira. E a nossa peça, que é a segunda geração, já está pronta. Temos a primeira geração e a segunda geração. Olha que engraçadinho, você vê que não dá para ver a costura. Ela fica bem firme e fica bonitinha. Olha a diferença dos dentinhos que eu falei. Esse que eu fiz com uma carreira, com meia carreira a mais. Eu gosto mais da carinha desse jeito. Mas é uma opção. Eu vou tirar os dentinhos da primeira geração. Vai ficar só com a boquinha. Vai ficar bem engraçadinho. E eu tenho aqui, inclusive, uma versão fofa. Ele não tem os dentinhos e não tem a marcação da sobrancelha, que deixa ele com essa carinha de travessinho. E qual você gostou mais? A primeira geração, a segunda geração ou a versão fofa? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!